Pessoal, então a gente tem um diagrama de fases, que é um gráfico de pressão por temperatura. São as duas coisas que interferem na mudança de fases da substância. Então a gente vê que o gráfico ele começa no zero absoluto, ou seja, menos 273 graus Celsius. Então conforme a gente vem subindo a pressão e a temperatura, ela vai mudando de fases. Por exemplo, nessa faixa de temperatura e pressão, a gente tem vapor. Nessa linha aqui, exatamente em cima da linha, coexiste vapor e sólido. Ou seja, se a gente pegar essa pressão e essa temperatura, a gente vai ter sólido e vapor no mesmo recipiente. E aqui é o ponto que a gente tem os três estados físicos que se coexistem. Ou seja, nesse valor de pressão e temperatura, a gente tem os três estados físicos juntos: sólido, líquido e vapor. Claro que aqui a gente está falando da água. Então, se a gente continuar seguindo na linha aqui, exatamente em cima dessa linha, a gente tem líquido e sólido. Aqui a gente só vai ter sólido, aqui a gente só vai ter líquido. E nessa linha aqui a gente tem vapor e líquido. Então, nesse diagrama, a gente vê que dependendo da pressão e da temperatura, a gente pode ter 2 ou até 3 estados coexistindo no mesmo recipiente. E aqui a gente vê o que acontece quando a gente adiciona um soluto não volátil na substância. Na tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor, a gente tem aqui um gráfico de pressão por temperatura do solvente puro. E a gente tem, quando a gente adiciona um soluto, olha para a mesma temperatura o tanto que a pressão de vapor diminui. Então a gente precisa aumentar mais a temperatura para a gente conseguir igualar a mesma pressão de vapor. Então isso que acontece quando a gente adiciona o soluto não volátil. A gente precisa aumentar a temperatura porque a pressão de vapor dele cai. E como a gente viu, a pressão de vapor tem que ser igual à pressão da atmosfera para que o líquido entre em ebulição. Então a temperatura tem que ser muito maior para que a gente tenha uma ebulição da solução. E na ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição, a gente vê aqui que para a mesma pressão varia a temperatura de ebulição. Ou seja, o líquido puro ele vai entrar em ebulição nessa pressão e nessa temperatura. Se a gente adiciona um soluto não volátil, a gente vê que a temperatura de ebulição ela aumenta. E com a mesma pressão, a temperatura de ebulição vai ser bem maior. Então, a gente consegue modificar, de acordo com os nossos interesses, a temperatura de ebulição ou abaixar a pressão de vapor de uma substância adicionando a um soluto não volátil. E pelo gráfico a gente vê que também, dependendo da pressão e temperatura, os estados físicos da matéria podem coexistir. No caso da água aqui, a 4,6 milímetros de mercúrio, que é uma unidade de pressão, e 0,01 graus Celsius, a gente tem os três estados físicos coexistindo juntos. Só para caso de curiosidade, 760 milímetros de mercúrio é a nossa pressão aqui, que é 1 atm. Tudo bem?